Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Papo de Quinta, o nosso espaço de conversa leve, direta e cheia de conteúdo. Eu sou Samuel Nascimento e se tem uma coisa que a nossa convidada de hoje entende é de agilidade, seja subindo uma serra de bicicleta ou reduzindo o tempo para abrir uma empresa, ela gosta mesmo é de andar acelerado. No Papo de Quinta de hoje, a gente vai receber a mulher que lidera a Junta Comercial do Piauí, que faz a economia girar. E ainda é apaixonada por bike, por esporte, ela pedala o Piauí todo. A Junta Comercial é o órgão responsável por registrar e organizar a vida legal das empresas. De forma simples, ela cuida da abertura, alteração, encerramento de empresas. Alzeni Porto, presidente da Junta Comercial do Piauí. Minha amiga, obrigado aí por ter topado participar aqui desse Papo de Quinta, que é um projeto que eu iniciei para falar sobre gestão com pessoas que entendem de gestão. Eu é que estou feliz, eu já tinha assistido algumas vezes, eu tenho que estar aí, eu tenho que conversar com meu amigo sobre isso. Muito bom estar aqui, Samuel, muito bom mesmo. Poxa, Zeni, eu gosto de compartilhar sempre com as pessoas que essa conversa aqui é sempre uma conversa de conexão, porque a vida da gente quando assume um cargo público desse, como eu na secretaria, você na junta já há alguns anos, é de dedicação exclusiva mesmo, né? A vida da gente se torna o nosso trabalho. E é muito bom conversar com quem também tem a mesma experiência. Pois é, a vida da gente, quando a gente passa para um serviço como o nosso, serviço público, onde a gente pode contribuir, a gente pode fazer a diferença, primeiro é gratificante, né? A gente sabe que muitas vezes você tem que se dedicar além do que outros serviços você teria que fazer, mas é extremamente gratificante você saber que está fazendo a diferença, né? Tanto você faz a diferença lá para o Estado em termos de administração, como os colegas da gente estão fazendo a diferença. E eu diria assim, Samuel, que hoje os secretários, de um modo em geral, homens e mulheres, os secretários do nosso querido Rafael Fonteles, são pessoas extremamente dedicadas. Às vezes eu fico observando cada secretaria, cada resultado de serviço, e vejo ali assim, que existe a alma. Eu digo sempre que se você quer fazer algo bem feito, algo que você se orgulhe, você tem que botar a alma naquele serviço. E eu vejo que todos nós estamos dentro dessa secretaria, dentro desses espaços, com nossa própria alma ali, trabalhando junto com a gente. É de alma mesmo, viu, Zeni? E eu vou te dizer, quando eu pensei em marcar essa conversa contigo, o que vinha na minha mente era esse exemplo que você dá para nós todos. Porque é advogada, empresária, mas é uma das pessoas que eu sou um pouquinho mais jovem que você, mas eu acompanhei sua carreira assistindo, assim, orgulhoso de saber que tinha uma mulher firme à frente da Junta Comercial, que sempre foi um órgão muito estratégico para o desenvolvimento do país, dos nossos estados, aqui do Piauí especialmente, mas ela nunca foi a ponta de lança do governo. E depois se assumiu lá, a Junta se tornou um órgão de referência até o ponto da gente ocupar aí no ranking nacional as primeiras posições há um bom tempo, né? Isso. É importante lembrar que só é possível a gente transformar um órgão como a Junta Comercial quando você tem liberdade. Essa liberdade eu tive começando onde o nosso Rafael Fonteles também começou, no governo do Hélito Dias, iniciou ali, e chegou o nosso governador Rafael Fonteles e deu ampla liberdade para a gente trabalhar, inclusive com a equipe, dando condições de trabalho. Isso fez com que a gente tirasse a Junta Comercial daquele tipo de serviço físico, processos seculares que não andavam, passava-se às vezes até 3 anos para constituir uma empresa, para algo extremamente ágil. Nós temos hoje 100% digital. Conta essa história dessa transformação, porque eu lembro, eu era estudante de Direito. Você lembra, né? Ia lá na Junta Comercial, né? E o que a gente viu eram papéis acumulados e papel de um lado para o outro. E hoje a pessoa entra no GovPay Empresas e segundo para abrir uma empresa, como é? Pois era assustador, né? Esse tempo que você lembra, primeiro que tinha vários, era um órgão onde tinha vários atravessadores na porta.
Aí me perguntaram uma vez, o que é que a gente faz para retirar essas pessoas que ficam incomodando quem chega até o órgão para oferecer como se fosse despachante, serviço? né? Não, eu costumo dizer que despachante é uma profissão regulamentada. É verdade. Eu prefiro chamar mas de mas era um atravessador no sentido que ele vendia dificuldade, como é aquela história? Cria dificuldade para vender. Exato, eles chegavam lá, facilidade. ofereciam um serviço que nem sempre eles iam dar conta desse serviço, simplesmente aproveitavam um órgão extremamente atrasado, com muitos problemas e necessário ao mesmo tempo. Imagine você querendo constituir uma empresa. Para se constituir uma empresa, você precisa de que ela seja rápido. Você vai primeiro contratar o prédio, você vai alugar um prédio, comprar uma sede, um prédio. Uma sala, um endereço. Isso. Né? Aí você tem que contratar pessoas. E cadê o CNPJ? E cadê os documentos da empresa? Se passasse aquele tempo que passava, muitos deles, coitados, terminavam fechando sem começar. Então, o que nós vimos lá, e obviamente com a ajuda do governador, foi exatamente isso. Vamos transformar esse ambiente que é inóspito e não pode, a economia do país, ela não pode ser prejudicada por conta de um órgão que é ele único que presta esse serviço. Eu gosto sempre de falar isso, e eu falo isso para a minha equipe. Eu digo, olha gente, quando você vai fazer um serviço e tem uma concorrência, que você chega lá e diz, não, teu serviço não está bom, eu vou para o teu concorrente que é mais rápido. A junta comercial e outros órgãos onde o governo atua, isso não acontece. Você tem que ter uma excelência. A gente tem que prestar um excelente serviço, porque somos só nós que fazemos esse serviço rápido, no Estado. Rápido. Então, o que nós fizemos foi, a partir daí, a gente começou, eu digo sempre que a junta foi transformada a várias mãos. Uhum. Entrou a Secretaria da Fazenda, todos os órgãos daqui afins, a Receita, através do local aqui, né, do delegado, que nos ajudou muito. Na época a gente não tinha praticamente equipamentos. Da Receita Federal, da Receita Federal, sendo daqui da região. Aí eles nos doaram vários computadores chamados Inservivo. Só que o que é Inservivo para a Receita, para a gente sempre fazem isso, eles sempre fazem isso. Aí a gente pegou lotes novos, falamos com FEComércio, com Sebrae, que é um parceiro de primeira hora, e vários todos outros. Ligados ao meio, à vida da empresa, né? Exatamente. Aí fomos transformando aquilo, a gente foi, passamos aí, eu diria que nós passamos 1 ano e meio tentando colocar no trilho, e achamos assim, em 2017, em fevereiro de 2017, nós resolvemos tornar essa assinatura digital, porque nós achávamos extremamente temerário alguém chegar com uma assinatura que se dizia que era daquela pessoa e que a gente não tinha certeza que aquela assinatura era dela. Por quê? Porque a lei ela não permite o pedido de reconhecimento de firma, no caso, para abertura de empresas. E a gente mudou isso aí para ser a certificação digital. E aí sim, passou a ter uma seriedade e foi algo assim que a gente marcou dia e hora. E algumas pessoas me perguntavam, Paulzini, como é que tu conseguiu tirar a caneta da mão das pessoas e elas passarem a usar um certificado digital? Não teve resistência? Sim, teve. Teve, mas a questão, eu acho que a grande chave é você não dar um passo para trás. Então as pessoas chegavam e diziam, mas está tudo assinado e o documento está pronto. Infelizmente, não dá mais para a gente voltar. E tem que estar muito certo dessa decisão, né? Tem que estar certo, e nós estávamos certos. E o que eu lhe digo, a ajuda do governo é essencial, porque segura junto. Porque é uma decisão política também, né? E aí a gente foi mostrando, tanto foi tão interessante, que quando em 2019 chegou a pandemia, Samuel, ela pegou a junta comercial extremamente preparada para aquele momento. Ela já estava 100% digital? 100% digital. O que nós fizemos? Fomos obrigados a fechar as portas, como todos os outros. Aí eu só chamei o pessoal-chave e disse, você tem internet em casa? Tem computador? Aqueles que diziam que não tinham nem internet nem computador, eu ia lá, fazia a internet para ele, um pacote, pegava um computador, assine aqui um termo de responsabilidade, vai para sua casa, e pronto, começamos a trabalhar de casa. Por estranho, por mais estranho que pareça, passou a ser muito mais célere. E aquele probleminha que a gente tinha até aquele momento, que era, muitas vezes o nosso tomador de serviço, o nosso consumidor daquele serviço, fosse ele ali um empresário ou um contador, muitas vezes ele queria ir na junta para ouvir da gente. Fazia questão, né? Como faria, né? Ele estava na transição de cultura, né? Ele estava naquele momento. E eu dizia, gente, olha, isso tem um chat, você pode entrar,
direto com o analista, tem o suporte que você liga e a gente acompanha você da sua própria máquina, a gente vai conectar as duas máquinas. Mas vamos falar aqui dessa evolução, Zeni, que hoje ainda continua acelerando, mas a gente saiu de um tempo que era meses para abrir uma empresa. Saímos para minutos. Hoje 1 minuto e meio, se for padrão. Como é a média de tempo hoje? 1 minuto dos e mais meio, rápidos. 1 minuto e meio do contrato padrão. O que é o contrato padrão? Ou seja, 90 segundos. Você chega lá e diz assim, eu vou botar uma empresa, tenho um sócio, mas não tenho nenhuma cláusula que seja muito especial. Padrão então você usa o nosso contrato padrão. Já está lá online já no tá GovPay lá. Empresa. Só pega o CNPJ, rapidamente a gente faz a autenticação e devolve para você. Nós estamos meramente confirmando as suas informações. E tem aquele que você vai fazer uma sociedade, vai constituir uma empresa que você necessita de algumas cláusulas mais seguras, como ela deve seguir caso um sócio saia. Tem várias situações que você prefere deixar ali entre as partes para fazer lei entre as partes, o pacto susservando. Você vai dizer, não, eu quero uma segurança maior. Então, nesse caso, você prepara o seu próprio contrato, a gente analisa esse contrato dentro, no máximo, meia hora, o nosso tempo é entre 16 minutos a 30 minutos. Para analisar um contrato? Para analisar. Um contrato social de empresa. Porque nós usamos inteligência artificial. Também. Também. Então, você coloca lá, digamos, uma cooperativa com 200 sócios. Né? Antes, nós tínhamos que ler a qualificação de todos eles, observar, verificar se o CPF batia, essas informações. Hoje a inteligência faz isso pela gente. O GovPay Empresa está com inteligência artificial para analisar, inclusive, a qualificação dos sócios. Dos sócios, Então, ali ele já verifica algumas coisas que é em relação à própria lei e já coloca para a gente, já te manda um negritozinho para você observar aquele campo. Então, ficou muito mais fácil. E a gente também tem uma outra vantagem competitiva, vamos chamar assim, para os empresários do Piauí quererem empreender, e empresários de fora quererem empreender no Piauí, que é a amplitude que o nosso governador deu para a Lei de Liberdade Econômica, né, ampliando o rol das atividades. Conta essa história para a gente. De baixo risco. Pois aqui nós tínhamos 200 e pouco atividades consideradas de baixo risco. O restante tinha que entrar numa fila e atrás de um licenciamento, os órgãos de licenciamento, que alguns estavam demorando naquele momento. Mas o que significa ser de baixo risco? Baixo risco. Vamos pegar um exemplo bem direto, que é fácil de todo mundo entender. Você vai botar uma lavanderia. Aí você diz, eu só vou usar máquinas domésticas. Eu não vou lavar roupa para o hospital, não vou lavar roupa para hotel. Então eu vou meramente lavar roupas das pessoas nas suas residências. Logo você não precisa de caldeira para isso, né? Certo. Aí lá vinha um formuláriozinho perguntando, qual é a sua empresa? Atividade, lavanderia. Vai usar caldeiras? Você diz não. Aí ele cai no baixo risco. O que é o baixo risco? Não vai necessitar nenhum órgão de licenciamento ir ali para poder fazer uma vistoria daquela empresa. Se você diz, não, vou usar caldeira, o Corpo de Bombeiro tem que estar lá. Porque você vai usar caldeira e é necessário que um órgão que cuide da segurança para esse tipo de equipamento. É uma atividade econômica que vai envolver o maior risco. Isso, ela sai. Para isso precisa mais fiscalização. Exatamente. E acaba não se enquadrando nesse rol de atividades de baixo risco. Isso, ela sai de baixo risco e dá um pulo para alto risco. Certo. Aí o que faz? É como se fosse uma malha de uma rede, onde passa aqueles que não precisam, vão todo embora. E aqueles que precisam ficam ali em cima. Então nós tiramos aí aquela quantidade de empresas que seriam fiscalizadas previamente pelo Corpo Bombeiro para aquelas que realmente necessitam. Então, tanto aquele órgão consegue atender mais rapidamente aqueles que precisam, haja visto que não perdeu tempo com a fila desnecessário, como aquele que não vai precisar de imediato recebe sua documentação. Então, isso foi algo que foi solicitado pelo nosso governador Rafael Fonteles, que ele queria que aumentasse a quantidade de empresas que fosse liberada. Então, a gente sentou e foi atrás. Conseguimos, a priori, 800, depois passamos para 900, atualmente nós estamos em 908, onde, de acordo com o questionamento, que ali a gente vai fazer exatamente assim, saber o que o indivíduo vai utilizar, as condicionantes, como nós chamamos, e uma vez que ele não vai oferecer risco nenhum, não tem por que ele ficar em alto risco, então ele passa para baixo.
Aí nós conseguimos ficar em 908 e até então nenhum outro estado estava preocupado com isso. Então foi algo que foi solicitado pelo melhoramento de ambiente de negócio através do governador. E a gente, a partir daí que a gente começou a divulgar, que nós chamou atenção essa iniciativa, isso, né? Então, que é uma iniciativa inteligente, né? Muito. Então hoje, em todo o estado que a FENAJU, ela se reúne uma vez por mês em estados diferentes. Que é a Federação Nacional das Juntas. A Federação Nacional das Juntas reúne Comerciais. todos os estados, né? Isso, todos os estados uma vez por mês. Aí começou, todo mundo correr atrás disso. Hoje tem gente que já passou da gente, já está com 1.000 e tantos. Aí eu pergunto, como assim? Porque não dá, eu já olhei lá de todos os lados, nós vamos ficar em 908, porque o restante realmente oferece risco. E aí todo mundo correndo atrás de melhorar isso. Aí você diz, é ruim eles ir atrás? Não, é bom. Nós temos que ter esse ambiente de negócio, seja no Piauí, seja em qualquer outro estado, ele tem que ser um ambiente fácil de se trabalhar, tem que ser um ambiente comprometido, responsável, para que os nossos empreendedores consigam gerar renda, gerar empregos, que por sinal, quando fala em emprego... Quer dizer assim, você agiliza a vida do empreendedor para ele fortalecer a nossa economia, né? Para ele fortalecer a nossa economia. E aqui a gente já teve resultado disso, muito. Conta histórias assim que você lembra que são marcantes, de que essa agilidade foi chave, né, para você imagina que quando... gerasse empregos, enfim. Que quando nós fizemos essa modificação de classificação de risco, tinha uma fila imensa, uma fila de mais de 1.000 empresas aguardando. A partir do momento que o governador assinou o decreto que foi publicado, essa fila quase zerou, ficou ali pouquíssimo. Então ficou o quê? Um posto de combustível, coisa desse tipo. E o restante todo foi embora. Então, o que a gente viu com isso? É que, na realidade, o empreendedor, ele não pode sofrer uma burocracia desnecessária. A gente sabe que muitas vezes a burocracia é um parâmetro de segurança quando necessária, né? Por exemplo, você chega para mim e diz, Alzinho, eu vou botar um posto, eu quero isso aqui rapidinho, sem vistoria. Não pode, porque a gente sabe do risco que é. Primeiro tem que saber se aquele local que você vai botar é permitido, quem diz isso é a prefeitura, né? Depois temos que saber a questão do nome. Regras de segurança do próprio, e aí das instalações, né? Exato, aí o Corpo Bombeiro tem que ir lá previamente para saber se as suas instalações são seguras, se você não vai colocar em risco. Tem que saber se tem creche perto, hospital, essas coisas. Sabe uma outra coisa que eu percebo muito nessa transformação digital que a gente está fazendo e que se reflete bastante na junta? É a inclusão dos piauienses de todo o estado, inclusive do interior. Isso. Né? Porque assim, antigamente, como era presencial, era em papel, era burocrático, era demorado, onde assim, só os guerreiros que vinham até o balcão da junta conseguiam. Hoje a pessoa pode fazer de qualquer cidade, acessar o mesmo sistema, assim. Sim, sim. Olha, nós tínhamos um contrato com os Correios. Os Correios que me perdoem, mas a gente teve que praticamente... Esse contrato não é mais necessário. Quase zeramos. Então, quando chegava o mês de fevereiro, a gente sabe que a gente tem um orçamento fechado, né? Sim. Então, quando chegou em dezembro, novembro, dezembro, você não pode movimentar o orçamento, assim, só aquele que realmente é necessário, segurança, saúde. E aí os Correios iam lá e cortavam nossos malotes, né, que a gente mandava no início, quando cheguei lá em 2015, esses documentos, eles vinham do interior, iam daqui para lá pronto, de lá para cá para aprontar, todos em malotes, né. Era algo assim terrível, né. E aí quando os Correios sentiam falta lá do nosso pagamento, eles cortavam o serviço, né. Aí eu disse, não, vamos ter que ir atrás de uma alternativa. Cortou, vamos para, quem são as empresas que faz isso? Os ônibus, vamos para lá, vamos mandar pelos ônibus. Aí quem é do governo que vai para esse município, usava o transporte oficial do estado também. Aí começam a buscar. Aí eu comecei a ver que a gente não precisava mais daquele contrato. Né? Aí eu disse, não, agora nós estamos digitalizando, então eu vou mandar. Eu comprei, naquela época, nós compramos lá na junta 60 scanner. Aí mandamos para todos os polos, né? Certo. E aí as pessoas iam até aquele polo e escaneavam o documento. O processo ficava lá. Ou seja, vinha para Teresina já digital. Já digital. Aí quando periodicamente a gente ia nesses municípios e coletava esses documentos físicos, né?
para compor o arquivo, mas ele já chegava para a gente digital. Aí, uma certa vez, quando o pessoal do Correio chegou, aí queria renovar o contrato, mas eu não preciso mais, gente, não tem mais. Aí queria fazer um contrato pequenininho só para a Sedex. Não, mas não pode. Não, pode, porque eu não tenho mais malote. Eu não tenho mais como mandar, não. Então, de repente, você chega lá e dá aquela folga, aí você descobre que não precisava mais. Então, no caso nosso lá, que o scanner substituía, e substituiu bem direitinho. E hoje não é mais nem o scanner, hoje é mais nem o scanner. Pela internet. Nós passamos um período com o scanner, porque assim, para você mudar essa quebra de paradigma, ela tem que ser cuidadosa. Um processo complexo mesmo. Por exemplo, eu tenho processos administrativos lá na Secretaria de Administração, que são processos que têm vários volumes, 20 volumes, que as assinaturas foram todas feitas naqueles papéis. Sim. E eu não consigo fazer a transição total para o meio digital, então ele tem meio que uma vida lá física e outra vida digital, o mesmo processo. A gente mantém também lá na junta alguns documentos que têm assinatura, por exemplo, contrato. A gente tirou aquele que eu estou com a equipe daquele pessoal mais idoso, que não tem muita habilidade hoje com a máquina, mas que sabe entrar no sistema. Sim, ele está indo lá e olha aquele processo e separa aquelas folhas que têm assinatura. Então, as que têm assinatura, a gente vai colocando nas caixas. Essas caixas cabiam o quê? 20 processos. Hoje elas cabem 200, 300, 400 processos, que é só uma folhinha, né? Sim. Já tudo dentro do sistema, se você vier, a empresa tal, eu quero um teste de grafologia. Então, a gente vai lá, verifica o endereço dela, encontra a caixinha dela e vai pegar. Então, aquele arquivo que era gigantesco, ele virou uma coisinha pequenininha, porque a gente fez essa transição. Então, isso é bom porque o nosso servidor, que já está com a idade mais avançada, está esperando muitas vezes só uma aposentadoria, ele se sente parte, né? E ele trabalha Continua ali incluído no serviço. E ele conhece aquilo como ninguém. Isso. Ele tem um carinho pelo aquele processo. E à medida que ele vai conferindo se ele está todinho, todas as peças estão digitalizadas, ele confere, aí ele separa que tem assinatura e ele mesmo já procura destruir o restante. Nós não vamos precisar mandar para nenhum lugar para correr o risco de repente aparecer por aí peças de processo e ser processado. Alzane, uma das grandes prioridades do governador Rafael aqui é manter uma relação muito próxima com os municípios. Isso. Porque boa parte dos... quer dizer, uma frase que ele sempre disse, tudo que o cidadão precisa do Estado, ele não sabe se é do município, se é da União, se é do Estado, ele quer um serviço público. Isso. E na junta ela precisa muito disso, né? A Receita Federal precisa de uma licença municipal, de uma varada da cidade. Como é que está sendo feita essa integração desses serviços com as cidades? Como é que vocês estão agilizando isso? Total. Quando a gente saiu do físico, como eu te disse que a gente saiu da história do malote, a gente já estava com ele escaneado, aí depois disso o processo veio através do contador, disse, contador, você começa a trazer seu processo, a gente vai fazer a digitalização do seu processo. Passamos 1 ano fazendo isso ali no shopping. Aí eu já vinha avisando para eles através de reuniões, através do site. Olha, relação com os municípios. Né? O nosso prazo vai ser até tal dia. Tal dia os contadores deverão mandar já escaneado no sistema. Então chegou o dia, mais uma vez a gente não cedeu. Mas aí não, tá aqui o prazo. Então eles começaram a mandar para a gente. E é onde eu te falei sobre a questão da pandemia, eles se afastaram um pouco de lá porque não podiam ir, a gente estava em casa, e começaram a entender que só consultando o sistema é amigável, é tranquilo, eles conseguiram as respostas. Então, quando chegou esse período, o próprio contador já nos começou a mandar o documento já escaneado. E hoje é normal, hoje ninguém fala mais em peça física. Hoje você vai fazer aqui, a gente só tem um cuidado que muitas vezes, quando o processo entra em exigência, o contador, o empresário, ele prepara todinho na máquina dele, né? Ele vai lá, conserta os erros que aparecem. Sim. Aí ele esquece de enviar, aí liga para a gente. Aí, doutor, eu estou querendo esse protocolo, e eu vou olhar, meu amigo, você não me enviou. Aí ele disse, mas eu já corrigi. Sim, você corrigiu, mas não enviou. Porque ele tem que corrigir e fazer o envio, porque eu só consigo ver o processo dele na visão interna se for com o envio do documento. Ele passa o FES, que é onde a segurança das assinaturas digitais, né, que não pode ser quebrada, e a partir daí a gente trabalha com ele, chega para a gente, mas o restante é tranquilo, as pessoas já conseguem trabalhar
dentro daquele espaço do Gov.br empresa, já com a maior facilidade. É muito raro alguém ainda necessitar de informações, mas quando nós implantamos, Samuel, a gente teve praticamente em todos os municípios fazendo treinamento com os contadores, fazendo treinamento essa com relação empresários. é muito importante, né? Que a gente cuida de capacitar também para que eles consigam primeiro acessar a gente preparou, o serviço, né? A gente primeiro preparou, passamos um ano inteiro e hoje a gente continua fazendo isso. A gente fica monitorando os municípios. Quando o município parece que não está muito bem, a gente marca com o prefeito ou com a pessoa que pode nos receber naquele momento. Algumas vezes é o secretário de Finanças, quase sempre é o secretário de Finanças. E a gente vai até lá, a gente vai mostrar da necessidade. Tivemos recentemente na cidade da Juve. Fomos muito bem atendidos, tanto que ela é uma pessoa fantástica, e os servidores dela, pessoas muito preparadas, e a gente esteve mostrando como é que a gente poderia avançar mais, até por conta do ranking, né? Para crescer mais. Você vai contar a história aí, você criou um ranking dos municípios. É mensal o ranking, não? O ranking é mensal. O que é esse ranking? O ranking, ele é uma maneira de mostrar quem está muito bem, de quem está mais ou menos e quem está mal dentro do tempo, né? Principalmente do tempo. O que compõe? Quais são os parâmetros, os indicadores que nós utilizamos nesse ranking? Primeira, consulta prévia. É muito importante que quando você entra com o processo ali, você entra na nossa plataforma. Só que a nossa plataforma, ela vai lá e manda para todo mundo. Isso aqui é para o Corpo de Bombeiro, isso aqui é para a Prefeitura, isso aqui é... O cidadão só vai numa plataforma. Ele só vai numa plataforma. Mas a plataforma distribui pelos serviços do governo. Ele dá a entrada ali, mas a gente está distribuindo para quem precisa. A junta coordena isso através da plataforma. Isso, o cadastro é um só e todos os órgãos ligados recebem o seu serviço ali, em tempo real, né? Na hora que vai para um, vai para todos. E ali ele tem a consulta de viabilidade locacional. Não seria razoável que você ficasse esperando para montar ali. Não, eu vou pegar esse terreno aqui, eu posso fazer? A prefeitura tem que dizer. Você imagine se você loca um prédio na... É uma espera ineficiente, né? Você loca um prédio num lugar que não pode ter uma transportadora, você vai ter uma despesa desnecessária. Isso. Então, ela é uma consulta prévia. Ela vai dizer, esse aqui pode, não pode. Então, o que mede? Uma é essa aí, outra é o alvará sanitário, que muitos também é um município que faz. Que muitos municípios estão tendo problema com o alvará sanitário, demorado. Alguns entregam, mas não faz a questão da limpeza ali daquele, porque a gente tem muito legados que já foram resolvidos, mas ficaram ali, né? Então tem que ser feito um saneamento da base de dados deles, né? E infelizmente isso tem que ser feito com autorização da prefeitura e pelo pessoal deles no sistema, que nem todo sistema deles é o nosso sistema. Tem sistema que tem AppServe, só conversa com o nosso. Porque tem que garantir a interoperabilidade do sistema. O município também tem que se conectar na plataforma, né? Isso. Então a gente tem visitado esses municípios em relação a isso, porque aí tem a consulta de viabilidade, tem o alvará sanitário, tem o atendimento, tem a quantidade, tem quando foi atendido. Então, tudo isso a gente mede. São informações que precisam estar na plataforma. São 5 informações que a gente mede e ali sai quem está melhor. Esse mês, por exemplo, foi Piracuruca. E o critério é velocidade. Principalmente velocidade. Que é o que o empresário precisa, né? Velocidade. Então, você pega uma nota como a de Piracuruca esse mês, primeiro lugar. Eu até parabenizei o prefeito Marcelo Jatobá, né, através de um vídeo. Eles estão com 89. Significa dizer que eles estão quase com o máximo. Significa porque o ranking, ele pontua de 0 a 100, é isso? 0 a 100 pontos. De 0 a 100 pontos. Sério, ele está com 89. Aí cada um tem. Parabéns, isso é 15, isso é 10, aí tá tudo lá, a gente manda as regrinhas para os técnicos, né? Então, isso aí mostra o seguinte, você tem ali Piracuruca, você tem Periperi perto. Sim. Você como empresário, se você pensa assim, poxa, um desses municípios está lá embaixo no ranking, ele vai me deixar esperando aqui, eu não vou conseguir. Você abre no município que está mais ágil. município que está mais perto. Então, no momento em que você está bem nesse ranking, realmente aqui a gente preza pelo tempo do empreendedor, aqui a gente preza pela necessidade do empreendedor. Você imagine o seguinte, você precisa de uma consulta você precisa aí, digamos, de uma certidão simplificada. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção. O nome parece uma coisinha simples. Até o nome já é simples, né? Certidão simplificada. Uma certidão simplificada. Quando eu cheguei na junta, essa bendita certidão simplificada passava um mês para sair. Ou seja, você precisava tirar um empréstimo
Mas o banco queria saber se você Como é que estava lá no realmente... contrato social? se você Como é que realmente... estava lá no contrato social? se você é parte, se você pode assinar aquilo. Aí passava um mês. Aí eu digo, minha gente, não faz sentido, isso aqui é uma coisa que tem que ser em tempo real. Hoje você entra aqui na memória, hora, está na sua mão. Só faz o download. É só o tempo de você pagar a taxa. Mas aí tem que pagar tem também. Tem que pagar. Agora, gente, é um serviço, a gente tem que tratar essa base de dados. Tem um ditado popular que fala, não sei se é um ditado popular, mas é quase, que para abrir uma empresa é muito rápido, agora para fechar é um Deus nos acuda. Hoje é mais rápido. Como é que vocês já estão trabalhando isso? Hoje é mais rápido ainda. Mas eu queria só voltar um pouquinho no ranking e dizer que esse ranking foi exatamente... O ranking não é tempo de fechamento não, né? Não, mas eu vou lhe dizer o tempo de fechamento. Esse ranking foi exatamente uma exigência do nosso governador em relação a mostrar ali para incentivar os municípios. Incentivar os municípios, mostrar que no final do ano, a prefeitura que estiver em primeiro lugar, ela vai receber uma placa dizendo, aqui é o lugar de se empreender. Bacana. Né? E os técnicos que trabalham dentro desse segmento receberão um computador, que esse sou eu que estou indo atrás de patrocínio, eles receberão não para levar para a prefeitura, eles receberão para eles. Por quê? Porque eu quero o interesse daquele indivíduo. Eu quero que ele esteja em casa com premiar o celular público, né? O servidor, né? A pessoa. Exatamente. Hoje você pega agentes, né, que trabalham com esse segmento, ele em casa, computadorzinho aberto aqui, respondendo tudo. Por quê? Porque ele quer sair à frente, porque ele também vai ser premiado. Ele vai receber algo que é uma ferramenta de trabalho para ele, mas é dele. O dia que ele sair, ele leva. Então, isso é muito importante. E o governador vendo essa necessidade de melhorar esse ambiente, e ele disse, na época eu disse, não, a gente vai botar isso aos primeiros. Não, vamos botar todos eles, porque todos eles vão se interessar. E realmente foi um grande acerto. Se você pegasse o ranking de janeiro, para olhar, quase todos estavam vermelhos, em vermelho. Com, né? com notas baixas. Notas baixas. Vermelho é abaixo de 5. Certo. Né? Hoje você está vermelho, está desse tamanhozinho assim. Antes era folhas e folhas, né? Hoje o verde aumentou, o amarelo aumentou consideravelmente, o laranja, que é um pouquinho melhor, e o vermelho diminuiu. Diminuiu bastante. Significa dizer isso é muito positivo, que né? já nós vamos estar com esse mapa todo verde. Que os municípios acordaram para isso. Até porque isso aí, eu diria que assim, é mais emprego, é mais renda, é uma sustentabilidade da economia. Né? A inovação faz isso, né? Como faz? Você é uma prova disso porque fez a transformação da Junta Comercial do Piauí, chegou a ser presidente da FENAJU, que é a Federação Nacional. Sim. Como é que foi essa experiência, né? Nós chegamos lá, passamos 2 mandatos, foi muito bom, porque na época a gente tinha uma única reunião por semestre, mas foi mostrado que não era interessante. Essas reuniões aconteciam em Brasília, e a realidade do nosso país é bem diferente. A gente tem um país continental, um país imenso. Você imagine que o pessoal do norte visita município de barco, passa 10, 15 dias visitando. Nós aqui, o nosso estado é um estado relativamente, não diria pequeno, mas médio, mas a forma dele lá, você anda tem uma extensão territorial muito grande, longa, então né? você passa o quê? Um dia todo viajando para chegar numa outra cidade. E com essa necessidade de conhecer esses estados, a gente começou a marcar o seguinte: cada reunião será num estado diferente. E como isso deu certo, Samuel? A gente chega, por exemplo, a última que a gente teve foi em Roraima. Eu tinha a impressão de que Roraima era uma capital muito cheia de imigrantes sem muita assistência. Pelo contrário, Roraima, a gente chegou lá na capital, bonita, limpa, e você não vê aquilo que a televisão mostra, né? Que é a parte que não deveria ser mostrada. A gente vê um governador ali trabalhando, a equipe trabalhando, a cidade bonita, desenvolvendo, e isso é muito bom. E você chega lá e apresenta. Enriquece a nossa experiência, né? E você apresenta a FENAJU, olha, está aqui, são experiências, cada um leva a sua experiência, mostra o ranking. Graças a Deus que no ranking nós estamos sempre em primeiro lugar, sempre, seja no registro, seja no geral. O ranking, o Piauí está sempre no topo na qualidade dos serviços que a Junta oferece, né? Sempre. Porque a gente fala em Junta e fala assim, abrir empresa, as pessoas não têm noção. Só no portal Golfeiro Empresa são quase 100 serviços
Não é consulta, emissão de certidão. Isso. Nós temos, hoje, todos os serviços da junta são digitais, todos, sem exceção. Nós não temos mais serviços, não temos mais servidor dentro do estado todo. Então, todos aqui, você entra numa plataforma só, o tempo que leva para alguém daqui de Teresina é o tempo que leva para Corrente, que leva para Periperi, que leva para Esperantina, qualquer outro, né? E aí você me perguntou sobre o fechamento. Ah, a gente vai falar, eu já estava até ansioso. Será se eu fiz a pergunta errada? Vamos falar de fechamento. Não, você fez certo, fechamento. Eu não gosto muito de falar de fechamento, mas ao contrário, as pessoas pensam assim, quando uma empresa fecha, tem gente que diz, meu Deus, está se acabando tudo, as empresas estão fechando. Em primeiro lugar, é bom que se faça um parâmetro aí, que algumas empresas, elas já vêm com o tempo de funcionamento, o tempo de iniciar e de fechar. Algumas já vêm dessa forma. Sim. Outras, as pessoas, digamos, um jovem passou num concurso, ele não pode mais manter aquela empresa. Por quê? Porque aquela atividade que ele vai exercer não lhe permite ter uma empresa, ele tem que fechar essa empresa. Outras, quando chega no centro ali da cidade, diz, fechou tudo. Não, elas migraram para os bairros, que a gente sabe que os bairros hoje estão bem movimentados comercialmente. Isso. E assim, quando se fala em fechar, que no passado você tinha que ter todos os seus impostos adimplidos para que você pudesse aí fechar a empresa. Era quase impossível, porque as obrigações acessórias... Ela às vezes estava fechando justamente porque não está dando conta de pagar. Não está dando conta. E ainda tem assim, você diz, eu deixei de pedir, eu deixei de fazer alguma coisa, mas tem as obrigações acessórias que você tem que cumprir. Hoje não, hoje diz assim, o Samuel tem, digamos aí, uma loja de bike, né? Sim. Aí você diz, não, eu quero fechar minha loja de bike. Não tem problema não, Samuel chega lá, entra no sistema, tá lá, baixa de empresa, não precisa nem pagar taxa isso aí, viu? Foi tirada a taxa. Aí você diz, não, eu quero baixar minha empresa, você vai, tira o CNPJ e bota o seu CPF. Agora, o advogado sabe o que acontece aí. Okay. Passa para a responsabilidade individual eu da pessoa, sempre gosto de orientar as pessoas, porque se você já está numa situação difícil, se você não for bem orientado, você pode ficar numa situação... Você tem que pensar bem, você vai pensar o seguinte, olha, eu tenho como pagar isso, porque vai sair a pessoa jurídica e vai entrar a pessoa física. Mas a partir dali a empresa não existe mais. Existem os compromissos para os sócios, com as suas cotas, né? Digamos que você tem aí 50% e tem mais 3 sócios, cada um com o restante, você vai entrar com seus 50%, os sócios vão entrar com o restante. As obrigações, todas elas, de adimplir. Ou seja, fechar também está mais ágil. Na mesma hora, eu acabei de lhe dizer que não precisa nem pagar taxa. Não paga nem taxa, aperta o botão. É só o tempo de... Quer fechar? Quero. O seu CNPJ é esse. Qual é o seu CPF? Quantos sócios tem aqui? Vai lá e bota o CPF, pronto. Acabou, fechou. E Alzeni, assim, a sensação que dá é que você já chegou no topo. Mas eu tenho certeza que você está pensando em fazer mais pela junta. O que a gente tem pela frente aí? Você sabe o que acontece, Samuel? Só o CNPJ não é suficiente. Você vai botar uma empresa, dependendo da atividade, você vai precisar de licenciamento. Ou seja, do meio ambiente, ou do corpo de bombeiro, ou da vigilância sanitária. Você precisa dos órgãos de licenciamento. Então, nós estamos trabalhando em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Corpo Bombeiro, a gente já vem trabalhando há muito tempo, com a Vigilância Sanitária. A Secretaria da Fazenda, a gente trabalha também. Só que a Secretaria da Fazenda sempre esteve na frente, ela sempre teve perfeita. Ela tem uma estrutura robusta de pessoal, tecnologia, isso, né? Nós nunca tivemos nada assim para chegar e cobrar, pelo contrário. Eles estão sempre muito bem preparados, né? E aí, mas as outras precisam, né? Então a gente está indo. Você parou de ficar olhando só para os problemas que tinha na junta, resolveu os problemas que tinham lá e agora está abrindo, conseguindo ter aquela visão mais ampla de tentar resolver o que também atinge a vida do empresário, exatamente, mas que está ligado à junta, mas não necessariamente ao trabalho mais interno de documentação. Exatamente isso, até porque o nosso governador Rafael Fonteles, logo no início do governo dele, ele disse, eu quero que você trabalhe no melhoramento do ambiente de negócio. Então, o melhoramento do ambiente de negócio não é só a junta. É preciso que a gente veja como é que está o Corpo de Bombeiro, que está de parabéns, melhorou muito o Corpo de Bombeiro. A gente teve muito tempo assim, trabalhando junto. Hoje eles praticamente estão andando sozinhos com a parte burocrática deles, porque já melhorou bastante, bastante. Eles têm um sistema que foi desenvolvido pela própria Vox, que é a mesma que trabalha conosco, e assim, de parabéns, porque lá eles estão muito bem. A vigilância sanitária, ela teve muito tempo assim, precisando de ajuda, porque eles não tinham nem equipamentos, né?
Então, a doutora Tatiana é uma pessoa extremamente muito dedicada, né, é uma pessoa resolutiva, é uma pessoa que, eu digo que ela respira aquele órgão. Então, a doutora Tatiana também está de parabéns, porque evoluiu, mas evoluiu bastante, muito. Então, a vigilância hoje, ela está praticamente no topo em relação à prestação do serviço que ela faz. O meio ambiente também melhorou consideravelmente, mudou a administração agora. Eu já estive lá para apresentar, para dizer como é que nós... cultura em evolução também, né, no meio ambiente, os licenciamentos ambientais. Né? Isso, com o nosso querido Felipe, que é tranquilo, né, uma pessoa que tem muito conhecimento. E, coincidentemente, a pessoa que fica ligada a gente, que é a diretora de licenciamento lá, é a Vitória Alzeni, né? Que é filha de uma grande amiga, que esse nome dela... Não, o nome dela foi uma homenagem, você imagina. Foi uma homenagem? Que legal. O pai queria o nome da mãe, né? Que é Vitória. E a mãe queria o meu nome, ela trabalhava comigo, né? Denise, que hoje também trabalha comigo na junta. Começou a trabalhar comigo na empresa. Juntas. Ela começou a trabalhar comigo na empresa, lá atrás da mãe dela. Sim. Aí, quando a neném nasceu, ela botou Vitória, porque é o nome da avó, e Alzeni, porque é o nome. Em homenagem. É querer bastante, porque o funcionário botar o nome do patrão, é querer, complicado. Né? Agora, assim, além da junta e do ambiente empresarial no governo, você também tem uma excelente relação com os próprios empresários. Sim. Eles costumam te ter como referência, né, para orientação. Sim. E aí eu vou te falar um pouquinho mais, né, fazer uma pergunta um pouquinho mais ampla. Você está vendo a economia do Piauí evoluir. Muito. As atividades se diversificarem, aparecer empreendimentos industriais. Né, de norte a sul do país você vê as vocações também variando, né, ao longo do território. O que tem te chamado mais a atenção nesse desenvolvimento, na pujança da nossa economia? Nós tivemos durante muito tempo, praticamente com as ME, com a questão de MEI, e atualmente a gente está vendo, e eu sempre digo que se deve à questão do governador estar saindo do estado, mostrando o que nós temos condições de receber grandes empresas, e a gente está vendo que empresas mais robustas estão se instalando no Piauí. Nós temos um crescimento dessas empresas. Olha, eu vou te fazer aqui um testemunho. Lá na Secretaria de Administração, a gente cuida das parcerias e concessões, né? E alguns desses contratos são com grandes empresas. Por exemplo, a concessão de água e esgoto, que foi feita pela Mihai Piauí, é feito com uma grande empresa de capital, inclusive internacional, que é a AGEA, né, que é a empresa detentora da Águas do Piauí. A gente tem uma concessão de rodovias no sul do estado, que é com o grupo Simpar, um dos principais sócios, que é a CS Grãos, aquela Transcerrados. Sim. Também é um grupo com capital aberto, um grupo grande. O aeroporto de Parnaíba, o centro de convenções, são empresários experientes do Brasil todo, e eu vou te dizer que nunca foi um assunto desses empresários a burocracia no governo. É o contrário. Eles hoje veem assim, rapaz, eu estou gostando de conhecer o Piauí, porque o governo recebe os empresários para resolver, e é tudo muito rápido, né? Aí Você também tem essa impressão lá, né? Com certeza. Agora a gente tem, toda vez eu digo para Vitor Hugo, eu falo assim, diga para eles mudarem a matriz para o nosso estado. Eu também acredito nisso. Tem que ter a matriz no nosso estado. A gente tem todas as condições de receber. Esse negócio de filial, às vezes a pessoa chega lá e diz, não, recentemente vou montar só um escritório de representação. Eu recebi um grande empresário e eu estava dizendo para ele, rapaz, aqui é o lugar de você trazer a matriz. Aqui é o lugar de funcionar, a matriz tem que ser aqui no nosso estado. Você não vai ter problema nenhum, não tem burocracia, ele mostrando que estava com problema para constituir uma filial, porque infelizmente foi mudada através da própria Receita Federal, na época sugeriu isso, mudou, eu fui totalmente contra e continuo sendo, que é aonde você abre a filial na matriz. Digamos que São Paulo tem uma grande empresa e queira botar uma filial aqui. Esse serviço é feito lá em São Paulo. Eu digo, não é correto, porque a pessoa vem abrir uma filial, ela não usa os serviços nossos e deixa para lá, né? Então tem que ser a matriz aqui. Olha, eu vou acabar te perguntando, porque é um assunto que o governador tem tocado muito. Você, como membro do Conselho de Transformação Digital, você tem participado desses conselhos próximo do governador. Sim. É uma pessoa que ele tem muita confiança e sabe que carrega essa visão do governo. Mas é a questão da mulher na gestão pública, né, que é um tema que eu sempre gosto de tocar quando eu converso com uma mulher, porque a gente vê claramente, você vê as fotos do primeiro escalão,
né, em governos, na política, na Assembleia, você vê a luta para formar chapas e botar o mínimo de mulheres nas chapas de candidaturas a deputado, a vereadoras. Como é que você se sente nesse meio da política, Alzeni? Como é que você vê a importância de se pensar nesse assunto ou se debater esse assunto? É muito importante esse assunto, até porque a mulher, com todo respeito ao homem, meus filhos costumam dizer, mãe, só tem só 3 homens. Mas assim, eu acredito muito no trabalho da mulher. Acredito demais. Na junta, quase todos os cargos mais elevados são mulheres. Por quê? Porque eu cobro muito, né? Então eu gosto de pessoas que estão sempre muito disponíveis, e as mulheres, elas têm essa característica de ter uma visão resolutiva. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa minha amiga aí, Tânia, faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu, do mesmo jeito, a gente está no local e cada um está trabalhando numa frente diferente, né? Uhum. E é importante que a mulher também ocupe esse espaço de poder, que é a questão dos cargos, dos mandatos. Agora, eu só acho que a mulher ela tem que ser incentivada a não só participar. Eu já fui presidente de um partido aqui no nosso estado, e na época dizia assim, eu preciso de tanto nome para compor. Esse nome eu não dou, não. Se for para participar, para concorrer em pé de igualdade, eu tenho nome. Mas se for só para ocupar espaço, não. Então, assim, é necessário que a gente acabe com essa visão de que, não, 30% é a cota da mulher. Quem foi que disse isso? Pode ser 30% do homem também. Né? E perfeitamente. Isso é uma questão de se observar bem isso aí e dar condições iguais. Ora, digamos que eu diga, não, eu quero me candidatar, eu tenho que receber uma atenção igual o meu colega homem recebe. Eu não posso ser aquela pessoa que está simplesmente entrando ali para compor uma obrigação da lei, né? Eu vejo que a mulher precisa, sim, participar mais. Ela precisa acreditar nisso, que é capaz e que pode, que deve, porque eu acho que deveria ser paritário, sabe? Eu vejo que o nosso governador, ele valoriza demais o nosso trabalho das mulheres que estão lá. Eu me sinto extremamente privilegiada de estar no governo dele. Tenho consciência de que ele me dá todas as condições. Se hoje nós temos uma junta evoluída, se nós temos uma condição de trabalho que nos destaca dos demais do país, deve ser o nosso governador. E eu sempre digo, por onde a gente anda, as pessoas dizem, Alzeni, tu tem problema assim? Não, não tem. Meu governador, lá ele confia plenamente no nosso trabalho, tanto que você não me vê muito andando atrás resolver problema lá no palácio. Ele tem uma habilidade muito boa de delegar, né? Muito, e missões desafiadoras, muito. Né? Isso, e prazos desafiadores. E aí chega, eu estou pronta para cumprir. Para mim é o seguinte, chegou, a gente já está buscando o meio. Então eu acho que o governador Rafael ele tem esse olhar muito generoso para a composição das mulheres no governo. Mas, além disso, você tem uma característica pessoal que é muito admirada, é a história da prática do esporte. Tem gente que ainda, quando vê a Alzeni vestida na internet, de vez em quando ela posta de ciclista, acha que às vezes é fake. Nada, não, que é isso, nós somos ciclistas. Eu sei que não é, mas conta essa história, que paixão foi essa pela mountain bike? E a mountain bike, você faz trilha, faz tudo? Faço trilha, eu faço todo sábado, a gente faz na média de 40, 50, às vezes o que vem, às vezes os meninos querem esticar um pouco mais, a gente faz, junta grupos, né? Então é muito bom. Faz muitos anos? Desde 2012. Por que eu entrei na questão desse esporte? Mais de 10 anos em mountain bike. Por que eu entrei nesse esporte? Meu filho botou uma loja de bike, aí eu comecei a querer, a mãe sempre quer ajudar os filhos, né? Eu disse, eu conheço tanta gente, vou falar... Você, garota propaganda. Alzeni veio pedalar, nessa época eu nem sabia pedalar direito. Aí eu digo, não, vamos. Aí eu saía com medo de bater nos outros. Meu irmão, quando aquilo ali é que nem assim... É um viciozinho, você começa e não solta mais não. Então eu amo pedalar, adoro, tenho vários colegas que pedalam com a gente, mulheres e homens. Nós temos um pessoal que a gente chama Nossa Trilha, né?
E a gente pedala muito, assim, com pessoas mais ou menos É um grupo, idade. é um grupo. Nossa trilha. Nossa trilha. Aí, às vezes, a gente, quando tem pouca gente na nossa trilha, que às vezes as pessoas ficam com outros compromissos, aí a gente junta a nossa trilha com os pedras, que é feito de pessoas também mais ou menos da idade da gente, mas que são fera, né? E recentemente a gente fez a Pedra da Lua lá em Pedro II. Agora já na época do festival, um pouco antes do festival. Aí você pergunta por que Pedra da Lua? Você imagina, né? A altura. Porque lá tem a serra. Na mesma serra do Vereador, não? Lá, não, é um pouco mais para dentro. Mas parece a Lua mesmo. Poucas pessoas conhecem. Sim. É aquelas crateras assim, na própria pedra, sabe? É muito legal. A gente faz umas fotos. Eu tinha visto umas fotos do pessoal da Audax. Eu disse, onde é isso? Aí em Pedro II, é lá que nós vamos. Aí a gente foi o grupo grande e foi muito bom. É uns 60 km, mais ou menos. Pois já que a gente está aqui nessa descontração, vou logo chamar aqui o presente da Alzeni, que essa aqui... Ainda vou ganhar um presente. Vai ganhar o presente aqui, você ganha o presente, e além do presente, você ganha um direito especial aqui, um poder especial. Aqui você conhece, naturalmente. É, da nossa Serra da Capivara. A nossa Serra da Capivara. Mas maravilha, obrigada. Abre aí, porque tem uma parte aqui dessa... Você ganha o presente, mas você fica com uma missão aqui do Papo de Quinta. Essas inscrições, essas pinturas rupestres, a gente conhece algumas figuras dessas, né? É isso. Mas aqui no Papo de Quinta, a gente está fazendo uma coisa diferente. Nós estamos batizando essas figuras com nomes dos convidados dão. Ai, que maravilha. Então, você vai... Tem alguns aqui que tem... Eu vou te dar um exemplo aqui, daquele desenho que a gente conhece como o beijo. Sim. Né? Cada vez se ele está... O beijo está por... o beijo está até aqui nessa... Deixa eu ver aqui. O beijo está até aqui na frente, né? Isso, tá, exatamente. Tem aí o fechamento, esse desenhozinho aqui embaixo. Mas aí, aqui no Papo de Quinta, ele chama o conselheiro. Que é um dos convidados, foi o professor Raul. Ele disse que era o pai aconselhando o filho, né? Então, cada um dá um nome pro desenho. Aí você escolhe o desenho aí e vai batizar. É inspiração, aí é o momento da inspiração. Aqui, e eu vi o seguinte, eu acho interessante, esse aqui, ele dá uma impressão que está servindo alguma coisa, não é isso? Vamos chamar de quê? Vamos pegar um nome assim de... venha participar. Oi, venha participar. Porque o nosso estado está pronto para isso. Vem empreender no Piauí. Venha para cá. E aqui nós te daremos, estamos aqui exatamente para servir. Para servir você. E falar em servir, quando você tem uma empresa em outro estado e precisa de ajuda, pode procurar a ajuda do Piauí, que em qualquer estado a gente tem colega para resolver. A JUSEP também se oferece para ser uma rede de atendimento. É por isso que nós... Venha para cá. Venha para cá. Muito bem. Alzeni, obrigado por participar com a gente aqui. Muito bom. Passou rápido aqui, estavam me dizendo aqui do ponto que já tínhamos quase alcançado 1 hora. E eu quero dizer o seguinte, que toda vez que a gente recebe as pessoas, além de dar o presente, me avisaram aqui que além de ter me empolgado de dar o presente logo, eu esqueci de fazer a pergunta do... Quinta dimensão, que aqui é o Papo de Quinta, toda quinta-feira. E o Quinta Dimensão é uma pergunta que eu faço, dando para você, além do poder de batizar isso aqui, agora você vai ter o poder de resolver qualquer problema que tenha no mundo, na vida pública, naturalmente, que às vezes a gente sente. Limitação orçamentária, limitação tecnológica, limitação política, né, que tem muitas que a gente convive. Mas vamos imaginar que você não tem nenhuma limitação e queira resolver um problema que você enfrenta na junta, ou que poderia acelerar muito mais, ou melhorar muito mais ainda o serviço que você presta na junta. Que transformação é essa que você faria, tendo esse poder? Tendo esse poder. Conseguir trazer todos os municípios à excelência, que todos eles estivessem dentro daquele espaço, que é utilizado por ele, que é uma ferramenta que somente ele poderá ter a solução, que ele tenha a mesma empolgação que nós temos, de torná-lo 100% eficaz, 100% possível. Ou seja, sinal verde para empreender em todos os municípios do Piauí. Meu sonho. Todos isso os vai ser realizado, eu tenho certeza. Verde com 100%, todos. Eu acho que não vai precisar nem a gente ir para a quinta dimensão, não, porque com o teu trabalho e a empolgação do governador Rafael, isso vai ser certamente algo a ser alcançado em breve. Trabalhar com o nosso governador Rafael Fonteles, Samuel, é incrível.
porque a gente se sente motivada. Eu digo sempre, eu pego meu celular aqui, começo o dia, olhando, aí eu vejo aquele sorriso dele de manhã, 6 horas da manhã. 6 horas, bom dia, pessoal, já estou partindo eu digo, poxa vida, que coisa boa, se ele vai sorrindo daquele jeito, eu estou mais do que motivada para correr, para trabalhar também. É isso, pessoal, olha só, foi esse papo aqui gostoso com a Alzeni, a gente aprendeu muito sobre como é que funciona a junta comercial, se inspirou nessa empolgação que ela tem para ajudar o ambiente de empreendedorismo, né, aqui no Piauí, mas no Brasil todo, e que venham então mais empresas